Boa noite. Vamos falar de fé mais uma vez. Primeiramente, queria dizer que a gente é a 15ª live, né? Nessas 14 lives que nós fizemos até agora, já tivemos 2.000 visualizações, ou seja, 2.000 pessoas, ou 2.000 vezes, já se escutou essa palavra de fé. Palavra simples, que busca simplesmente compartilhar algum conhecimento. E muito bem. E vamos continuar assim, perseverando. Passem para os seus conhecidos, se vocês acham que é útil uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de coisas boas, ensinar coisas boas, o ser humano ser melhor, passe para frente, compartilhe, né? Não custa nada. É jogar a sementinha ali. Se o solo não for propício, não tem problema. Se o solo for fértil, aquilo vai florescer e vai fazer crescer. Então, primeiramente aí, queria dizer aí muito obrigado a todos aí que nos acompanham, né? Antes de começar o tema de hoje, que é um tema bem complexo, né? Eu estava conversando agora há pouco no chat aqui, que é um tema de reflexivo, de reflexão, que provavelmente tem que assistir mais de uma vez. Eu mesmo vou ter que assistir mais de uma vez, que serve muito para mim, né? E é um tema complexo, teologicamente falando, né? Mas antes de começar, eu tive dois questionamentos nessa semana sobre duas frases. Uma frase que me falaram aqui era aqui se faz e aqui se paga, como se fosse uma frase bíblica. Isso não é uma frase bíblica. Isso aí é um provérbio aí em português que foi espalhado. Todo mundo repete isso como se fosse alguma coisa de Deus, né? Mas não é. Aqui se faz, aqui se paga. É uma visão meio que vingativa. Como se eu fizer o mal, aqui mesmo vou pagar o mal. Se eu fizer o bem, aqui mesmo vou receber o bem. Nem sempre isso é verdade, não é? E nem existe essa promessa de Deus. Não existe essa promessa. O que existe a promessa de Jesus Cristo é a promessa da vida eterna. Não existe a promessa de que aqui você vai receber em troca o que você fez de bem e o que você fez de mal. Isso não é verdade, não é bíblico. Uma outra frase que me perguntaram também foi uma frase que diz assim: não cai uma folha da árvore sem Deus não permitir. Também não é uma frase bíblica, tá bom? É uma frase que está no Alcorão, no livro sagrado dos muçulmanos. Isso está escrito lá. Na Bíblia não está escrito, tá bom? Existem algumas menções em Jeremias que falam alguma coisa que talvez nos leve a isso que está escrito aí. Mas não está escrito isso na Bíblia, tá bom? Só para esclarecer, que isso serve para todo mundo, muitas pessoas usam essas frases como verdadeiras em relação ao que está escrito, né, na palavra, na Bíblia. Mas isso não está, tá bom? Então, o tema de hoje nós vamos começar agora. O tema de hoje chama-se Deus permite coisas ruins acontecerem sem a sua intervenção? Cara, isso é complexo, né? É bem complexo. Então, eu acabei estudando aí, procurando e pesquisando sobre esse tema, e eu peguei uma palavra de um senhor americano, uma pregação que ele fez numa igreja, não importa que igreja é, se é católica, protestante, etc., né? Sobre esse tema aí, achei que eu posso transmitir para vocês. E eu fiz uma adaptação aqui do que ele falou, porque ele falou já há dezenas de anos, né? E eu vou fazer uma reflexão sobre isso. Será que Deus ele permite que as coisas ruins aconteçam?
com pessoas boas, com pessoas inocentes, com pessoas ruins? Ele permite tudo isso? É uma pergunta. Eu me lembro de um caso de um avião no norte da Europa, que o piloto simplesmente, com centenas de pessoas dentro, a bordo do avião, ele, num gesto inexplicável, ele jogou o avião contra uma montanha. Todos morreram, inclusive ele. 100% das pessoas morreram. Eu não sei se vocês se lembram disso, mas realmente foi bem traumático isso aí, passou no mundo inteiro, né? Quantas vezes a gente vê engarrafamentos nos Estados Unidos, onde os carros engavetam, morrem 6, 10 pessoas? Quantas vezes a gente vê um ônibus cair numa ribanceira com 40 passageiros? Aqui no Brasil tem muito, né? E todas as pessoas morrem, né? Quantas vezes a gente vê isso? Quantas vezes a gente vê a doença acometer uma pessoa do bem, né? E levá-la à morte, né? Ao outro plano. A gente sempre acontece isso. Quantas vezes a gente fala de guerra? Acho que desde que a civilização existe, acho que nunca ficou um dia sem guerra no planeta Terra. Sempre teve guerra em algum lugar, na África, na Ásia, na América, seja onde for, na Europa. Sempre teve guerra, né? Sempre alguém mandou alguém atacar alguém matar os outros, né? Por vários motivos. Às vezes por motivos territorialistas, de invadir, de dominar. Às vezes por motivos até religiosos, já teve guerras santas, né? Muitas, né? Quantas vezes teve isso, né? Terrorismo, né? O cara vai lá, o homem-bomba, ele vai lá e se explode no meio das pessoas. Recentemente lá em Israel, o pessoal, os terroristas foram lá e invadiram Israel, mataram milhares de pessoas de forma cruel, né? Fazendo crianças, degolando crianças, colocando crianças no forno, no fogão. Nossa, quantas vezes a gente vê isso, né? E a revolta, o retorno de Israel, por exemplo, contra o povo palestino também, né? De forma violenta também, né? Uma reação a, a uma agressão, né? Também acaba sendo uma reação extremamente violenta. Eu não estou aqui para passar pano para ninguém. A violência, ela é extremamente difícil de se explicar. Tudo isso que eu falei, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Isso tudo que eu contei, do avião, do acidente, da doença, isso aí é tragédia ou é destino das pessoas? Será que foi Deus que mandou acontecer isso tudo? Será que Deus permitiu que tudo isso acontecesse? Vocês conseguem responder? Eu não consigo responder. Eu não estou dentro da mente da sabedoria de Deus. Eu não sei responder. O que eu sei dizer é que, no princípio, Deus poderia evitar uma dessas tragédias? Eu acho que evita de vez em quando, sim. Muitas vezes fala, foi um milagre, a pessoa se salvou, a pessoa se curou, ou acidente, o cara saiu vivo. Acho que muitas vezes acontece isso. Porque cada pessoa tem o seu propósito. Tem um propósito na vida. Todos nós temos um propósito. Se você não encontrou o seu propósito, se preocupe. Você está só de passagem. Você vai viver só das coisas do mundo atual? Não. Você tem um propósito. E então, por que Deus não intervém?
que Deus não faz nada para evitar a tragédia do avião, para evitar o Titanic que afundou, para evitar o acidente de carro, para evitar a doença, para evitar o terrorismo, para evitar a guerra? Por que Deus não faz nada? A gente tem que entender que a lei básica do Evangelho se chama livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Deus nos deu o livre-arbítrio para nós decidirmos o nosso caminho, não é? Eu posso decidir agora, vou lá, mato a minha família aqui. Eu posso decidir isso. Não foi Deus que falou para fazer isso. Eu posso sair e assaltar. Não foi Deus que falou para fazer isso. Não, ele não está permitindo isso. Então, o livre-arbítrio, ele nos leva a um progresso. Porque quanto mais eu uso para o bem o meu livre-arbítrio, mais eu vou evoluindo. Quanto mais o meu livre-arbítrio ensinar os meus filhos, no caso eu tenho um filho só, mas ensinar o meu filho o caminho do bem, e esse é o livre-arbítrio que eu tenho, eu poderia ensinar o mal. Quanto mais eu tiver o meu livre-arbítrio, mais vai evoluir as nossas civilizações. Olha só, centenas de anos atrás, os romanos colocavam os cristãos na arena lá para os leões comerem, e eles se divertiam. Se você pegar daquela época para agora, quanto que a civilização não evoluiu? Evoluiu bastante. Evoluiu. Moralmente, não sei se evoluiu. Né? Moralmente. Acho difícil de a gente fazer uma afirmação dessa. Mas evoluiu. Evoluiu. Com certeza evoluiu. Da forma mais animalesca do ser humano, evoluiu. Então, o livre-arbítrio é a resposta para que as coisas aconteçam, na sua maioria das vezes. Às vezes não, às vezes é só um propósito. A pessoa cumpriu o seu propósito. Né? Então, a visão de que a vida se prolonga na eternidade, como Jesus dizia, que o reino dele não era desse mundo, e ele prometia a esperança na eternidade para as pessoas do bem, não para as pessoas do mal. Ele prometia a vida eterna para as pessoas do bem. Isso nos dá uma nova perspectiva para a nossa vida atual. Porque em sabendo de que eu, tendo o meu livre-arbítrio para decidir e seguir as coisas que são corretas, eu tenho fé de que isso é uma semente para fazer a evolução da humanidade. Pode ser só com meu filho, pode ser com minha mulher, pode ser com meus parentes, mas eu, de alguma forma, estou tentando semear o conceito da eternidade e do que é o certo e o que é errado, não é? Então, os homens são os culpados praticamente de tudo isso. Se não existisse o livre-arbítrio e que Deus fosse o responsável por tudo que acontece, a gente está afirmando que Deus é responsável pelo bem e pelo mal. A gente vai estar falando que Deus, ele é maldoso, ele é o destruidor, ele faz tudo errado, a sua bela vontade está se divertindo com as coisas ruins que acontecem. Não. Eu não posso acreditar nisso. Eu tenho que acreditar do livre-arbítrio do humano, do ser humano. Então, imagina um Deus sem amor, né? Que cria a guerra, que permite a guerra, permite o assassinato, permite um aborto. Não, esse Deus não existe. Se você acredita que é Deus que fez isso, você está muito distante dos conceitos teológicos cristãos. Isso é um fato. Né? Se a gente pegar o primeiro livro da Bíblia Sagrada, que é o Gênesis, a gente vai ler lá
que Deus criou, no princípio era o verbo, Deus criou o céu e a terra, blá, 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 e que Deus criou o homem, né? Pois Deus criou a mulher. Nós estamos falando de uma mensagem figurativa, não é? E a interpretação disso é, os Deus criou o ser humano, não é? E o ser humano foi colocado ali no paraíso, nessa expressão figurativa. O homem e a mulher eram puros, eram do bem. Mas o que aconteceu? Eles se rebelaram. Eles cometeram um pecado e foram expulsos. Por quê? Porque eles se rebelaram contra as regras sobre as leis de Deus que teriam que ser seguidas. Não. Eles se julgaram capazes, acima de Deus, de tomarem as suas próprias decisões. Sabe o que chama isso? Livre-arbítrio. Exatamente do que eu estou falando. E aí o ser humano cometeu o pecado original, né? O primeiro pecado. E dali ele saiu para o mundão ali. E criou esse mundo que nós vivemos desde então. Né? Um mundo cruel, um mundo de maldade, um mundo de egoísmo, de corrupção, de ganância e etc. Porque o ser humano se afastou de Deus e se rebelou contra a palavra de Deus. É muito duro falar isso, né? Acho que muitos que vão ouvir isso aqui nem nunca se aproximaram da palavra de Deus. Muitos sim, obviamente que sim, mas muito superficialmente, né? E ainda vivem nesse mundão aí, achando um monte de coisa que o mundão faz como sendo certo. Inúmeras vezes os judeus, se pegar a Bíblia, o Velho Testamento, você vai ver como os judeus se afastaram de Deus. Quando estiveram no Egito, por muitos centenas de anos, né, se afastaram de Deus, começaram a cultuar deuses egípcios, estátuas e etc. Moisés tirou o povo judeu do Egito, levou para o deserto, e diz na Bíblia que eles andaram 40 anos no deserto. A distância do Egito para a terra prometida, Israel, era de 300 quilômetros. Eu pergunto para vocês, 40 anos para andar 300 quilômetros? Não é possível. Mas a interpretação é a seguinte: aquela geração estava perdida, longe da palavra de Deus. Os 40 anos foi para se renovar aquela geração e criar uma nova geração de amor a Deus. Chegando à Terra Prometida, o povo judeu, os hebreus, chegaram. Você vê que nem Moisés entrou na Terra Santa. Quem entrou foi Josué, né? E Caleb. E dividiram as terras lá. Depois disso, teve uma época na Bíblia, eu vou falar sobre isso numa outra live, teve uma época na Bíblia que falava muito sobre... Teve a fase de juízes, né? Que eram sacerdotes que cuidavam do povo. Vale destacar Samuel. E depois teve uma outra época que foi a época dos reis. Aí a rei Davi. Não, primeiro foi Saul, né? Saul era um pastor da tribo de Benjamim. Saul era uma pessoa muito, muito simples, muito honesta, muito pura. Mas se você lê o livro, ele começou bem, não queria nem ser rei. Começou bem o seu reinado, se perdeu. O poder corrompeu ele, se perdeu. Em seguida veio Davi. Ah, o rei Davi, o rei Davi. Aconteceu a mesma coisa. Ele se perdeu. Várias vezes ele se colocou recluso. Porque ele percebia que fazia muita coisa errada, ele se colocou recluso, né? Tanto que os Salmos, né? Você pega na Bíblia, os Salmos se atribui a Davi. Mas ele também se perdeu. O seu reinado foi
foi para o espaço. Em seguida veio Salomão, né? O rei dos reis, dos mais justos do mundo. Todo mundo conta aquela história de Salomão, que duas mulheres diziam que o filho era delas, e Salomão ordenou que então cortasse a criança em dois, metade a metade. E aí uma das mulheres abriu mão. E aí Salomão falou: bom, essa que abriu mão era a verdadeira mãe, porque ela não vai deixar o filho morrer. Então, Salomão era o justo dos justos. Entretanto, sabe o que aconteceu? Ele se perdeu também. É o ser humano, né? Se perdeu. Então, é o ser humano, é o homem. Né? Com a vinda de Jesus Cristo, uma das frases que ele mais fala, para as pessoas que ele curava, para a mulher adúltera que ele evitou que fosse apedrejada, uma das maiores frases que ele fala é: vai e não pecas mais. Ora, se Deus faz tudo com o seu consentimento, por que as pessoas pecam e Jesus veio aqui e falou: vai e não pecas mais? É porque o homem se distanciou de Deus e não segue as leis, não segue as regras, não segue a palavra. Ou seja, tem o seu livre-arbítrio de fazer coisa errada. Então Jesus veio com essa boa nova para criar uma nova aliança do ser humano com Deus. A nova do amor, da gratidão, da humildade, da caridade e de seguir a palavra. Né? Então ele veio com essa missão, ou seja, essa visão de que Deus não mandaria Jesus Cristo aqui para dar essa mensagem para os homens, se ele fosse o Senhor que causa o bem e o mal. Isso não é possível do ponto de vista inteligível, teologicamente falando. A palavra de Deus não tem o objetivo de punir, e nem prevenir e nem proteger o mal. A palavra de Deus não fala sobre isso, sobre punição. Se você pegar o Velho e o Novo Testamento, não tem lugar escrito assim: se o fulano fizer isso, ele vai ficar 10 anos preso, ou ele vai ter que ser queimado. Não está escrito isso. A mensagem é de amor. A mensagem é de pegar as pessoas que fazem as coisas erradas, que se arrependam de coração das coisas que fizeram errado e passem a seguir a palavra de Deus. A vontade de Deus não é causar o mal, de forma nenhuma. Ao ver a maldade se multiplicar no Antigo Testamento, a gente vê que Deus se lamentou por ter criado o homem. Ele não se arrependeu, mas ele se lamentou. Por quê? Porque as escolhas que a humanidade estava fazendo e se afastando da palavra de Deus, ele viu que não era boa. Não era boa. As decisões eram erradas. Se a gente pegar Gênesis 6, eu vou ler aqui. Então o Senhor entristeceu-se muito por haver criado os seres humanos sobre a terra. E se sentindo ferido, feriu profundamente o seu coração. Ele se entristeceu de ver que o homem usou seu livre-arbítrio de uma forma absolutamente incorreta e não seguiu os ensinamentos. A gente tem que pensar um pouquinho sobre isso. Nosso tempo está com 24 minutos já. A gente tem que pensar que ele se entristeceu porque o homem que faz as coisas erradas. Nós estamos aqui há milhares de anos fazendo coisas erradas. No meu consentimento, no meu pensamento, Deus revelou a palavra dele aos homens, através de homens
Tudo isso está escrito na Bíblia Sagrada. O que é certo, o que é errado. Todos os erros dos homens estão escritos lá. Há milhares de anos. E o homem se afasta e não quer entender. Esse é o problema do nosso livre-arbítrio. A gente não tem paciência de estudar e de tentar entender e romper as nossas barreiras e romper as nossas restrições e as nossas resistências. Eu entendo que os acontecimentos que ocorrem na nossa vida, da nossa família, dos nossos amigos, das pessoas próximas, daqueles que a gente vê na televisão, acidentes, mortes, massacres, guerra, doenças, às vezes nos gera amargura, revolta. Revolta com Deus. Nos gera isso. E esses acontecimentos que acontecem, que a gente fica revoltado, amargurado, na verdade, é difícil de combater. Mas isso nos mostra a nossa revolta e a nossa amargura, confirmam a nossa incredibilidade e a nossa falta de fé. É isso que nos mostra. É a prova indelével que nós não temos fé. Se nos revolta, se nos torna amargurados e a gente perde as esperanças, e eu sempre falo nas lives aqui que a fé é a esperança, é porque nós não temos fé. Então, se em algum momento a gente passa por isso, busca a palavra, busca o seu coração, busca refletir sobre tudo isso e não se amargure, não se revolte. É difícil o que eu estou falando, muito difícil. Mas não podemos esquecer que o caminho foi mostrado. E nós nos afastamos do caminho, a gente não lê o que está escrito. A gente não segue a palavra. A oportunidade de nós evoluirmos está nas nossas experiências humanas aqui. Essa é a nossa oportunidade. Da gente ter sabedoria de lidar com todos os fatos. Sabedoria de enfrentar. E manter-nos, através da palavra e da fé, a nossa vida e seguir em frente. Graça e paz, até a próxima semana.